Oi Maria, meu irmão, minha irmã, estamos mais uma vez aqui nesse nosso encontro, no canal dos Perfumes de Rosa Mística, nesta quarentena com Nossa Senhora Rosa Mística, baseado no nosso livro Rezando 40 dias com Rosa Mística, uma experiência de oração, sacrifício e penitência. E nessa experiência, de oração, sacrifício e penitência, nós hoje, nós terminamos ontem a rosa branca e vamos iniciar hoje, a nossa rosa verde. Então nós vamos durante 14 dias, os próximos 14 dias, do 14º dia até o 27º dia, nós estaremos, rezando, meditando, os perfumes de Nossa Senhora Rosa Mística. Boa noite, meu amado esposo. Boa noite a todos que nos acompanham, Como você disse, nesse 14º dia, da nossa quarentena, rezando 40 dias com Nossa Senhora Rosa Mística. Que alegria, Que alegria iniciarmos, inclusive, hoje a meditação desse momento tão importante para a nossa salvação, Triste, doloroso, mas importante, Você não está aparecendo para mim, eu não sei se o pessoal de casa está te vendo. Na tela sua aí, você está me vendo, os dois? Sim, tô te vendo. Pode Tô ser o te problema só na vendo. minha aqui, Então Vou ver tá. se o Se alguém, pessoal, vou ver se o se pessoal alguém, vê, se alguém Senão, falar que tá tudo ok aí, gente, para nós, Já tem gente entrando aqui, se estiver tudo ok aí, tá? Vocês nos avisam aí se está tudo ok, se não tá, porque eu não estou conseguindo visualizar aqui. Mas, de qualquer maneira, vamos já chamando, Tem um aviãozinho aí, você pode clicar nele, você já pode estar chamando, pessoas para rezar conosco, Esta quarentena, esta maravilha que é esta quarentena. E é interessante, amor, eu acho, explicar a experiência do sacrifício, que é a rosa vermelha, que Nossa Senhora nos pede, E o que é o sacrifício, O sacrifício, no que nos veio no coração, que Nossa Senhora pediu, foi as 14 estações, 14 estações do caminho do Calvário de Nosso Senhor Jesus Cristo, Que está ligada à rosa vermelha, a esta entrega, a este sacrifício de Cristo na cruz. E ela, diz a história que ela rezava constantemente, a via sacra, E aí você, principalmente Eliane, ela se debruçou muito sobre esta rosa vermelha, E foi em cima de um livro, não é isso? De uma visualização, de Santa Catarina de Emerick. sim, sim. Enquanto a gente. Primeiro veio o pedido de Nossa Senhora para que fizéssemos o livro, E aí começamos a rezar, e rezando, antes de começarmos a escrever sobre a Rosa Vermelha, Jesus me pedia era muito claro para mim, que ele pedia que antes de eu começar a escrever, que eu lesse o que ele inspirou, o que ele mostrou, o que ele revelou para Santa Ana Catarina de Emerick. Porque ali, nesse livro, inclusive estou até com ele aqui, A Paixão de Jesus Cristo, de Ana Catarina de Emerick, ele revela como foi o processo da paixão e morte dele, com detalhes que às vezes nem nos filmes mais profundos a gente consegue perceber, realmente porque foram reveladas pelo próprio Cristo aqui para ela, Então ele me pediu nos pediu realmente que nós lêssemos primeiro, meditássemos primeiro naquilo que ele revelou, e a partir disso, veio a inspiração de como foi, Nossa Senhora participar disso, como foi Nossa Senhora caminhar com Jesus ao longo aí de todo esse processo, da condenação, da paixão, morte dele, Então, e essa experiência a gente vai dividir com vocês através dessa segunda parte do livro, Meditando aí, como o Gregório já trouxe, os 14 dias são as 14 estações da Via Sacra. E lembrando que a primeira estação da Via Sacra, Jesus é condenado à morte. Então, a nossa primeira meditação é que Jesus é condenado à morte. Por isso, ontem nós falamos que as pessoas que quisessem já cumprir o desafio durante o dia de hoje, rezando os mistérios dolorosos, Foi o desafio, por aquelas pessoas que sofrem, principalmente que eles não têm como se defender, Então, rezasse de joelho, que é o desafio de hoje. Pode ser que alguns já rezaram, senão outros irão rezar,
né, também, né, aí tem a noite para poder rezar. Mas nós vamos iniciar hoje neste clima, né, de caminhar com Jesus nesses 14 dias no Calvário, em oração, né? Então, convidamos a todos, né, para rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos primeiro invocar o Espírito Santo, né? Nossa oração começa na orientação que o nosso livro dá, invocando o esposo da Virgem Maria, que é o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ó Santo Espírito, nós pedimos agora que venha sobre nós nos batizar esta noite mais uma vez. Vós, né, que saístes da água do coração de Cristo, saiu a água da fonte da vida, que és tu, Espírito Santo. Então vai dizendo ao Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre mim, vem Espírito Santo para que eu possa compreender o mistério da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, essas 14 estações, o mistério da mística dessa rosa dolorosa, desta rosa vermelha que Nossa Senhora aponta como sacrifício, para que eu possa compreender profundamente o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, e que todos os sacrifícios eu faça por amor, com e por amor, como ensina Nossa Senhora. Vem, Espírito Santo, é tu que nos dá a compreensão, Espírito Santo, é tu que vai nos dar força, Santo. É tu que vai dentro de nós, falar em nós, abrir o nosso coração e a nossa mente. Vem, Espírito Santo, vai pedindo para ele, abre, Espírito Santo, a minha boca, o meu coração, a minha mente, o meu espírito, para compreender as coisas mais sagradas e mais profundas do santíssimo mistério do Senhor. Vem, Espírito Santo, vem com toda a força do alto. Vem, Espírito Santo, que tu que és água viva, derramada no sacrifício de Cristo, vem sobre nós, Espírito Santo. Que é Espírito Santo de Deus. Venha, doce Espírito Santo de Deus. Eu me abro à tua vontade, vai falando para o Espírito Santo. Vai dando autorização para o Espírito Santo fazer morada em você. Vai permitindo que o Espírito Santo adentre o seu coração, o seu sentimento, os seus afetos, os seus sentidos. Vai falando, vem Espírito Santo. Eu te autorizo, Espírito Santo, eu te autorizo. Como eu preciso compreender na profundidade o amor de Cristo por mim. Por isso, vem ficar comigo, Espírito Santo. Vem ficar comigo, Espírito Santo, vem me dar graça de compreender aquilo que eu ainda não compreendo. Me dá graça, Espírito Santo, de compreender tanto amor derramado por mim que não mereço. Mas o Senhor ama, independente do meu merecimento. Por isso, vem, Espírito Santo, em nossa oração. Fica conosco, Espírito Santo. Fica conosco, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, com toda a tua... Vem, Espírito Santo. Vem nos ajudar a compreender a tua meditação, Espírito Santo. A meditação do caminho do Calvário do Senhor. Bendito sejais. Bendito. Obrigado, Espírito Santo, por estar conosco. Espírito Santo. Louvado seja. Então, nesse 14º dia, né? Aqui na página 79 do nosso livro, né? Rezando 40 dias com Nossa Senhora Rosa Mística. Você pode acompanhar, se você tem o livrinho, pode acompanhar aí na página 79. Meditação do dia 14. O texto bíblico está em Isaías, capítulo 53, versículo 8. Com opressão e sentença injusta foi eliminado. Quem se aflige por sua sorte? Sim, foi cancelado da terra dos vivos. Pela iniquidade de meu povo, foi ferido de morte. Agora nós vamos aquilo que foi a inspiração de Nossa Senhora para nós. Aquilo que Nossa Senhora foi nos revelando, como é que foi a travessia dela ao longo daquela via sacra de amor, né? Via dolorosa, mas uma via sacra de amor por nós. Imaginem, filhos,
Quão grande minha dor em saber que meu filhinho, meu amado Jesus, foi condenado à morte. Ele, que não teve nenhuma culpa, que não teve nenhum pecado, carregou o pecado de toda a humanidade. Carregou o pecado meu e seu, meu irmão. Quão cruel foi essa condenação. Perdi os sentidos e caí por terra desmaiada, ao ouvir da boca de Pilatos que meu Santíssimo Filho morreria crucificado. Seria menos doloroso não acompanhar de perto aquele tormento. Tamanha injustiça. Mas meu coração materno não me permitiria estar distante de meu amado nesse momento de dor. Uni minhas lágrimas de sangue ao sangue derramado por meu filho. Ofereci minhas lágrimas e meu sofrimento em sacrifício pela humanidade, que naquele momento decidia por fim a vida de meu Jesus. Aquela espada de dor ainda continua a ser cravada em meu peito. Porém, de meu coração sai a rosa vermelha, que vem trazer as pétalas do sacrifício que cura, salva e liberta. É a rosa permeada do sangue redentor do meu divino Filho. Filhinhos, ainda hoje não os abandono. Ainda hoje eu caminho ao seu lado, em seu longo calvário nessa terra. Meu sacrifício continua sendo oferecido ao Pai por sua vida. Quanta dor ainda causa a meu coração ver tantos de vocês sendo condenados injustamente. Quanta dor dilacera minha alma quando muitos de meus pequenos sequer têm a oportunidade de se defender e são mortos, ainda no ventre de suas mães. Quanta dor eu sinto quando eu vejo pais contra filhos, filhos contra pais, nação contra nação, famílias perdendo suas vidas, condenadas pelo ódio do inimigo de Deus pela humanidade. Rogo que se unam a mim e ofereçam sacrifícios de amor pela humanidade que sofre. Este é o sentido da rosa vermelha. Que leitura profunda, né, gente? Assim, porque a gente imaginar como Nossa Senhora viu tudo isso, né? Como é que foi a caminhada, né, no Calvário, né? Começa aí quando Jesus é condenado à morte, né? E ela coloca, né, quanta dor ela sentiu, uma espada de dor muito profunda, né, que ela sentiu, né, e que fez com que ela naquele instante, né, não acreditasse no primeiro momento, né, mas ela fala que ainda hoje ela caminha ao seu lado em seu longo calvário nessa terra, né, porque a gente pode imaginar que o calvário de Jesus passou aqui nessa terra, mas o coração de Jesus ainda sofre muito, gente, né, em várias questões com o que a gente vê de santos, né, de visualização do que Jesus fala, quanto o coração dele, né, o que Nossa Senhora fala também sofre, e o dela, por tanto desprezo ainda, né, por tanta dor causada somente aqueles mais pequenos, que eles não têm como se defender, são mortos, né, como a própria questão do aborto, né, aí feito né, tão deliberadamente no ventre das mães, né, e quando ela vê pais contra filhos, filhos contra pais, nação contra nação, família perdendo suas vidas, a questão das drogas, todo o sofrimento, né? E o inimigo, né, de Deus, ainda fazendo, né, as pessoas sofrerem, né? Então, por isso que ela pede sacrifício de amor pela humanidade, né? Por isso que é o sentido da rosa vermelha. Ela vem com a espada de dor, quando ela aparece em Monte Chiari, ela aparece com as 3 espadas, uma dessa espada, né, se transforma na rosa vermelha, que é o sacrifício, né? Nós somos chamados, sim, a rezar, a fazer sacrifício, né, por aquelas pessoas que sofrem, né? Então, assim, ainda hoje, né, Nossa Senhora vem, né, e tantas aparições justamente para lembrar a nós disso, né? E hoje, meditando essa condenação de Jesus, a condenação de um homem totalmente injusta, né? Então ele foi ferido de morte por quê? Por causa da nossa iniquidade, por causa do nosso pecado, né? E realmente essa é a primeira estação, né? Aquela condenação de Jesus ali, né? Que continua a acontecer hoje naqueles que sofrem, nos pequenos, naqueles que são injustiçados, né? E nós também participamos disso, né? Com o nosso pecado, né? É interessante quando a gente pega ali já do início, né? Olha para vocês verem, Isaías foi um profeta que veio antes, ele não conheceu Jesus, né?
Ele não conheceu Jesus, mas como que o Espírito Santo é Deus, já estava com Deus desde toda a eternidade, já inspira para ele como seria sofrido, né, aquilo que Jesus iria passar. Porque a humanidade, apesar de terem vindo, né, muitos profetas, né, a falar, proclamar, né, a palavra de Deus, as pessoas ainda estavam distantes de Deus. Né? Então Isaías, como que uma visão ali, o Espírito Santo revela para ele, né, que através de uma sentença injusta, o justo seria eliminado, né? É, imaginem o que é para Nossa Senhora, né? Imaginem como foi para uma mãe, né? Não sei, né, se você é mãe ou não, mas imagina para uma mãe ver um filho ser injustiçado dessa maneira, receber ali uma sentença de morte, quando na verdade ele não é culpado de absolutamente nada. Mas é interessante o coração de Nossa Senhora, né? É um coração materno, mas é um materno de toda a humanidade, né? Ela entende, né? Apesar talvez ela não compreendesse totalmente naquele momento, mas como ela revela muitas vezes, né? Mas ela acolhe o desígnio de Deus, né? De ver seu filho, de entregar seu filho para ser crucificado, para que a humanidade, para que eu, para que você tivéssemos a graça, a oportunidade de sermos salvos. Então Nossa Senhora, a gente inicia aqui com ela esse longo caminho, né? Esse longo caminho aqui que vai culminar ali na morte de Cristo. Nesse momento a gente está falando aqui de uma sentença injusta, de uma condenação à morte de forma injusta. E o que Gregório trouxe para a gente anteriormente, né? Quantas vezes será que com os nossos pecados nós também não condenamos Jesus? Condenamos Jesus a ficar distante de nós. Né? Nós perdemos a graça de ter Jesus iluminando nossas vidas, nossas escolhas, porque muitas vezes nós saímos do caminho ou do projeto que Deus escolheu para nós. Né? Então, assim, nós precisamos realmente da mãe do nosso lado, né, de Nossa Senhora do nosso lado, para nos ajudar a passar pelo nosso Calvário, mas a passar com Jesus, a passar ali coladinho em Jesus. E aí a experiência que ela pede para nós. Rosa Mística, ela tem isso, né, na essência dela, no carisma dela, quando ela aparece, a gente já falou sobre isso algumas vezes, quando ela aparece ali com as três rosas, a rosa vermelha traz esse aspecto, né, da importância de nós participarmos desse processo de salvação para o mundo. É salvação para nós precisamos rezar para nós, para os nossos, mas Nossa Senhora quer que nós participemos ativamente também, assim como ela participou, mas que nós, nossas limitações, nossa pequenez, que a gente também participe do processo de libertação da humanidade. Jesus, ele, à medida que ele foi passando por cada sofrimento, e aqui nós estamos no primeiro sofrimento dele de condenação da morte, ele aceitou livremente. Mas por quê? Eu tenho certeza, imagina que em cada momento ali, ele se entregava e se entrega por cada um de nós, mas especialmente por cada um daqueles que mais o ofendem, né? Por aqueles realmente que estão mais distantes de Deus, ou por aqueles que às vezes não tem nem como se defender, como o Gregório trouxe aí a situação, né, que oprime profundamente o coração de Deus, talvez uma das situações que mais machucam o coração de Deus, né, que é ver tantas crianças sendo mortas sem ter o direito realmente de se defenderem. Né? Então, e qual que é o nosso papel, então? Qual é o papel meu e seu que Nossa Senhora chama pra gente? Ela nos convoca para que nós possamos oferecer os nossos sacrifícios, né? E aqui nós demos um desafio aqui de rezar, de ser possível de joelhos mistérios dolorosos, por intenção daqueles que estão sofrendo, mas você, além desse sacrifício aqui, o pedido dela é que nós possamos oferecer os nossos sacrifícios diários. Né? Às vezes está passando por uma situação que não tem algo que você possa fazer de imediato. Né? De repente é um problema, um emprego ou desemprego, de repente é um problema na família, né? Ou uma questão ali de saúde. Se aquilo que você não tem o que fazer, você já fez a sua parte completamente, tá na dor, tá vivendo aquele momento de dor, ofereça. Ofereça a sua dor como sacrifício. Eu oferecer Inclusive, mesmo. inclusive lá no nosso canal do YouTube tem um vídeo que o canal chama Os Perfumes de Rosa Mística também, né? Onde é que a gente está jogando a live, tem um vídeo lá que é a Rosa Vermelha, que a gente explica em detalhes isso que nós estamos falando aqui, que a Eliana inclusive está abordando aí, a gente explica o sentido da Rosa Vermelha e fala o que é sacrifício, né? E aí tem uma coisa interessante que a gente viu, né? A gente vê como Cristo sofreu, né? Aceitou sofrer por nós por amor, né?
E a gente lembrando, a gente vendo hoje, até estava vendo o filme de Santa Bárbara, e a gente lembrando os primeiros cristãos, gente, para a gente ser cristão hoje, o quanto que aqueles primeiros cristãos sofreram, o quanto que eles sofreram na vida dele, quanta maldade, né, foi feita para que o cristianismo, né, fosse aceito. O cristianismo, a base dele é o sangue dos mártires, gente. O quanto, né, eles sofreram e não, eles eram colocados da seguinte maneira: ou você coloca o imperador como Deus, né, ou você renuncia a Cristo, ou nós vamos te matar aqui agora, né, degolado, vamos te jogar na cova dos leões, né. Então, e eles foram fiéis, né? Então, quanto que nós precisamos, né, aprender com esses primeiros cristãos, primeiro com Cristo, né? Que se entregou tudo por amor, né? O quanto que ser cristão é algo exigente, gente. Né? O quanto ser cristão, né, exige de nós, né, esse compromisso, né, com Cristo. O que é o cristão? Significa outro Cristo, né? Ou seja, a exemplo de Cristo, né? Então, quanto a gente tem que olhar para nós e pensar, né? Será que nós estamos tendo esse cristão mesmo que Deus quer de nós, né? Será que essa condenação que ocorre aí, como é que está a nossa voz como cristão, né? Nós estamos. Então, o que a gente pode fazer? Se entregar o nosso sacrifício também por esses mártires, né? Hoje eu estava rezando os mistérios dolorosos. Eu me lembrei muito, não sei se vocês sabem, lá na Nicarágua, gente, na Nicarágua, o sofrimento dos cristãos é grande. Os cristãos são perseguidos lá, estão sendo mortos aqui pertinho de nós, né? Eu estou falando pertinho de nós, no modo de dizer, na América, né? Não América do Sul, mas na América Central, né? Eles são perseguidos, são mortos, igreja destruída, padres, bispos, né? Então não está longe, hoje também acontece isso, né? E às vezes a gente também tem que fazer pequenos sacrifícios, né? Ser unido a Cristo nisso, né? Eu acho que é isso, né, gente? Sim, e nesse sentido, nós vamos entregar para Jesus, né? Vamos fazer essa oração nesse momento, consagrando para Jesus, aquilo que nos aflige, aquilo que nos angustia. E ao invés de nós reclamarmos, nós vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê a graça de oferecer, que nós possamos aprender a nos oferecer para Jesus. Né? Tudo aquilo que é dor para nós, tudo aquilo que é angústia, que nós não temos respostas ainda, que nos aflige, nós vamos fazer a nossa oração oferecendo para Jesus. Então vai nesse momento, fechando os seus olhos, vai trazendo aí ao seu coração todas aquelas situações que você já fez o que era possível, mas que não foram resolvidas, mas que ainda afligem seu coração. Então vai falando para Jesus: Jesus, eu te ofereço, Jesus. Eu te ofereço, Pai. Eu ofereço todas as situações que me causam dor, que me causam angústia, Senhor. As minhas dores físicas, Pai, emocionais, as minhas dificuldades financeiras, Senhor. As minhas dificuldades na família, Deus. Eu te ofereço, Jesus, eu te ofereço, Pai. Eu ofereço, Senhor, eu uno as minhas poucas dores, as suas tantas dores, Pai, no caminho do Calvário. Eu ofereço, Senhor, a minha vida e tudo aquilo que para mim é sofrimento. Eu entrego a Ti, Deus, oferecendo minimamente aquilo que eu tenho, Pai. Pela cura, libertação de tantos que precisam, Senhor. E especialmente, Pai, nessa noite nós queremos pedir por aqueles que mais sofrem, Pai. Então nós oferecemos, Senhor, pela cura, conversão, santificação, libertação daqueles que mais sofrem, Jesus. Recebe, Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora, os nossos sacrifícios, Pai, nossos pequenos, mas nós queremos que sejam constantes, sacrifícios de amor para o Senhor. Recebe, Jesus. Recebe o nosso coração e dá-nos a graça, pela ação do Espírito Santo, a saber oferecer as nossas vidas com toda a intensidade, com toda a profundidade que nós devemos fazer de forma agradável a Ti, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis aqui, Senhor. Eis aqui nossas vidas e nossos pedidos, Pai. E nesse momento nós nos oferecemos a Ti, Senhor. E nós pedimos que dá-nos a graça, Senhor. Ensina-nos a oferecer de uma maneira amorosa, Pai,
todos os nossos sacrifícios a ti. Ora lá, shurikanta, Sim, rabaralá, Senhor. madericanta. Nós queremos também te entregar, Senhor, por todos aqueles que estão injustiçados, que o Senhor possa visitar prisões, que possa ter muitas pessoas injustiçadas, mulheres vítimas de violência neste momento, crianças que estão sofrendo, né, crianças que estão sofrendo pela fome, em locais de guerra, tantos que estão sofrendo, jovens que estão sofrendo psicologicamente, esses cristãos da Nicarágua, que a gente possa olhar e ver quanto Cristo continua a ser condenado, quanto o Senhor continua a sofrer, e que nós possamos também unir as nossas dores, às vezes os nossos sacrifícios, a este sacrifício de Cristo, com e por amor. Mãezinha do céu, ensinai-nos a sofrer com e por amor, ensinai-nos a rezar, a sofrer e a reparar, mãe, como a senhora pede, ensinai-nos, mãe, ensinai-nos que esta rosa vermelha continua hoje sendo sinal para nós esse sentido de sacrifício, né, que o coração de Jesus continua, né, doendo, o seu coração continua doendo por tantos males e sofrimentos, e que nós possamos alegrá-los, que nós possamos cada vez mais nos converter, possamos mais rezar por nós e pelos outros. Nós te pedimos nesta oração, amém? Amém. Amém, amém. Então, nós vamos agora fazer a nossa oração de todos os dias, né? Lá na página 37. Oração para todos os dias após a meditação. Então, vamos rezar. Eu te amo, Nossa Senhora Rosa Mística. Estiveste aos pés da cruz de teu Filho e estás presente aos pés da cruz de nossa vida. Tuas lágrimas de sangue são lágrimas de sangue de teu Filho, derramadas no Calvário, que continuam a ser derramadas em teus olhos pelos pecados da humanidade. Choras lágrimas de sangue porque não respeitam mais o Criador, e as leis de Deus não são levadas mais em conta. Será que ainda podemos dizer que uma mãe não é capaz de chorar, até sangrar seus olhos, pelos filhos que estão sofrendo? Dai-me, Mãe Rosa Mística, uma gota do teu sangue, porque é o mesmo sangue que correu em teu Filho no Calvário. O sangue que obtém a misericórdia de Deus por nossos pecados. E concedei-me por tua intercessão a graça de fazer sacrifícios por amor, de compreender o sentido mais profundo da via sacra de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos rezar também pela festa de Nossa Senhora Rosa Mística, na qual somos festeiros aqui em Montes Claros, pedindo grandes graças e bênçãos nestes 13 dias desta festa de Rosa Mística. Mas pedindo também, mãe, que a senhora visita todos aqueles que estão sofrendo nas cadeias, nos hospitais, em tantos lugares, né? Olhai por cada um dos nossos irmãos que estão acompanhando esta live e derramai a vossa misericórdia. Rosa Mística, eu quero chorar contigo. Ensinai-me a rezar, a sofrer e a reparar com e por amor. Hoje eu quero ajoelhar aos pés da cruz de Jesus e contigo chorar pelos absurdos dos males que afrontam o Criador. Hoje eu quero chorar pelos meus pecados e pelos pecados do mundo. Que se ouçam apenas o correr de nossas lágrimas, minha mãe Rosa Mística, as tuas de sangue e as minhas molhadas de água. Amém. Agora você se imaginando diante da cruz, né? Imagine-se que você está aí diante da cruz com Nossa Senhora. Nós vamos completar este dia de hoje rezando um Pai Nosso, 3 Ave-Marias e um Glória ao Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria,
cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa, que bênção, né, gente? Iniciando aí a rosa vermelha, né, amor? Uma bênção. Lembrando que a tarefa é, para quem não fez, rezar o texto dos mistérios dolorosos, né? E pedir no texto para os que estão sofrendo, principalmente aqueles que não têm como se defender. E amanhã nós estaremos no segundo dia, né? Na segunda estação, quando Jesus leva a cruz. E o desafio de amanhã, se você quiser cumprir ele durante o dia, e deve cumprir, né? É não murmurar ou reclamar de nenhuma pessoa ou situação. Olha o desafio amanhã, gente. Em vez disso, louvar a Deus por tudo e por não estar sozinho. Então, olha para você ver. Amanhã, fechar a língua, né? Conseguir fechar, para a gente não murmurar, não reclamar de ninguém, nenhuma pessoa ou nenhuma situação. Então, esse é o nosso objetivo amanhã, o nosso desafio amanhã, porque Cristo carregou a cruz aceitando no silêncio, né? De tudo, aceitando a sua situação, né? É isso aí. Então, Deus nos abençoe, né, ao longo dessa meditação da Via Sacra, que o Espírito Santo possa ir já colocando em nossos corações a profundidade desse amor, né, que a gente possa viver com toda a intensidade do nosso coração e possamos sair, né, ao final desses dias mais santos, né, menos pecadores, mais apaixonados por Cristo, né? Então, tenham todos uma noite abençoada, que Deus nos abençoe, bom descanso e até amanhã. Meu Deus, gente. Até amanhã, Às 20 horas, se Deus às quiser. 20 horas. Estaremos juntos aqui. Deus abençoe.